Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês no livro de Romanos, na Epístola de Romanos, né, a epístola escrita por Paulo aos irmãos em Roma. E a Epístola a Romanos é uma epístola maior teor teológico, né, dos escritos de Paulo. Ele vai tratar um dos seus principais temas, é a justificação pela fé, né, através de Cristo Jesus. Eu queria me deter aqui a dois versículos, a um versículo, na verdade, o versículo 16 do capítulo 1. Então, Romanos 1, versículo 16. Diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, quando a gente estuda, lê o Novo Testamento, nós vemos a vida de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo é um importante pregador da palavra, né? Depois da sua conversão, nós sabemos de todo o processo pelo qual ele passou, até ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. E a partir deste momento, Paulo tem uma virada na sua vida. Ele começa agora a ser defensor ferrenho do Evangelho, defensor ferrenho do Senhor Jesus Cristo. Né? Não só defensor, como aquele que propagava, ele saiu a propagar e anunciar as boas novas, que é isso que quer dizer Evangelho. Né? Espalhar Jesus, fazer Jesus conhecido, né? E Paulo sabiamente declara aqui no versículo 16 que por que ele não se envergonhava, por que ele não tinha medo, porque ele era intrépido em fazer isso, né? Em anunciar o evangelho. Ele diz porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria trazer a nossa meditação um pouco hoje acerca do evangelho. O que é o Evangelho? O que é que o Evangelho traz? O que é que o Evangelho produz nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que serão alcançadas por ele ou irão ouvir em algum momento? Né? Porque Paulo tem essa responsabilidade de levar essa mensagem tão preciosa, mas isso não ficou só para Paulo. Nós temos essa responsabilidade também. Essa responsabilidade hoje é nossa. Nós um dia fomos alcançados pelo Evangelho e esse mesmo Evangelho nós devemos usá-lo para alcançar outras pessoas. Tá? Então, olhando para o nosso mundo hoje, o que é que nós vemos? Todas as verdades bíblicas, quando elas são postas, quando são declaradas, quando são postas à mesa, digamos assim, as pessoas se ofendem. É impressionante. Né? Se a gente for dizer qual é a visão bíblica sobre dinheiro, né? Sobre o acúmulo de riquezas, né? As pessoas vão se ofender. Porque elas têm uma ideia totalmente contrária. Né? O que é que a Bíblia diz? Não acumuleis tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem consomem, né? Mas acumulei tesouros nos céus. Né? A Bíblia diz, não é pecado ter riquezas. Né? A Bíblia condena o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Né? É isso que a Bíblia condena. Tá certo? E aí, quando a gente começa a ministrar, a falar dessas coisas, qual é a ideia das pessoas? Não, dinheiro é bom, eu tenho que trabalhar, tenho que ter dinheiro, dinheiro me traz felicidade, né? Para algumas pessoas, né? Dinheiro vai me trazer estabilidade, dinheiro me traz segurança, dinheiro me traz satisfação, né? E assim são com qualquer outras coisas que a gente for falar acerca da Bíblia. Por exemplo, acerca do sexo. O que é que a Bíblia fala acerca do sexo? Tem que ser no casamento, né? A gente sabe todos esses detalhes, mas quando a gente coloca, quando a gente anuncia, as pessoas se ofendem. Né? E diversas vezes nós nos vemos assim, meio que encurralados, porque nós sabemos que temos a responsabilidade de falar, no entanto, às vezes nós não queremos ofender. No entanto, a gente tenta demonstrar afeição na forma de falar, né, para que as pessoas não se sintam ofendidas, né, mas ela tem que ser falada de uma forma ou de outra, tá certo? A mensagem, ela tem que ser falada de uma forma ou de outra. E por que que o evangelho tem que ser ministrado?
Por que que o evangelho ele tem que ser anunciado para as pessoas? E aí eu queria rapidamente, aqui nós não temos muito tempo, mas eu queria rapidamente trazer três razões pelas quais o evangelho ele tem que ser proclamado, certo? Pelo que o evangelho revela, né? Três razões que o evangelho revela, traz aí para nós. E a primeira delas é que o evangelho revela quem é Deus, certo? O evangelho revela quem é Deus. Ok? Então, assim que nós abrimos a nossa Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, início de todas as coisas, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a primeira coisa que a Bíblia revela, a primeira coisa que o Evangelho revela acerca de Deus, é que Deus é o Criador de todas as coisas, né? E Deus, como Criador de todas as coisas, ele mantém o controle sobre a sua criação, certo? Tudo que Deus criou é bom, tudo que emana de Deus é bom, tá certo? Deus, pelo poder da sua palavra, criou o mundo. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Né? Faça-se separação entre as águas, e tudo aconteceu, pelo poder da sua palavra. E esse mesmo Deus que criou o universo, ele não criou e nos deixou ao léu. O Senhor, ele continua no controle da sua criação, certo? O Senhor se importa com a sua criação. Ok? Então, a primeira coisa que a Bíblia revela acerca de Deus é que Deus é um Deus criador. E aí, Isaías, no versículo 4, no capítulo 40, no versículo 21, diz o seguinte: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. E esse é apenas um dos versículos em que o Senhor vai se revelar como Deus criador de todas as coisas. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que o Evangelho revela sobre Deus, é que ele é o criador. Mas não para por aí. A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Certo? Deus é absolutamente puro, não há nada de errado nele. Então, nada que emana dele também, não emana nada de errado do Senhor. Né? O Senhor é um Deus santo. Ele é um Deus incomparável. Isaías 43:15. Tinha deixado aqui fácil, mas fechei sem querer. Isaías 43:15 diz o seguinte: eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Deus é um Deus santo. Então, tenha isso em mente. Deus é um Deus criador, que nos criou, mantém o controle de toda a criação, se importa com a sua criação, mas ele também é um Deus santo. Isso significa dizer que ele não compactua com coisas que não convêm, que não sejam da sua natureza. Ok? Então, mas a Bíblia também não fala só isso. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. Salmo 145:9. Salmo 145:9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam, todas as suas obras. Ao olharmos para a criação, olhemos para o relato da criação, voltemos lá para a Gênesis. Sempre que o Senhor criava alguma coisa, no primeiro dia, Deus criou alguma coisa, no final, e viu Deus que era bom. No segundo dia, e viu Deus que era bom. E assim é todo o relato da sua criação, até culminar, né, com a criação do homem e da mulher. E viu Deus que era bom. Então, a evidência da bondade de Deus está em toda a criação. Tá certo? Por ter nos criado, por estar nos sustentando, certo? E Deus revela a sua bondade de algumas maneiras, maneiras essas que o mundo às vezes não entende. Por exemplo, Deus revela a sua bondade através da sua justiça. Então, como explicar para alguém, por exemplo, que Deus está sendo bom e está sendo justo quando ele manda o dilúvio para destruir toda a terra? Certo? Deus manifesta a sua bondade também através da sua justiça. E Deus é um Deus perfeitamente justo. Ora, se ele criou, se é ele que nos sustenta, é ele que tem o poder sobre toda a criação, e se ele é santo, é ele que tem o poder de nos julgar. É ele que tem o juízo perfeito sobre as nossas vidas. Certo? E aí, em Provérbios 17:15, diz assim, perdão, o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro.
O que ele está dizendo aqui é que o Senhor nos julga de forma perfeita. Ou seja, ele detesta quem justifica o ímpio. O ímpio está errado. Eu vou justificar? Ou quem condena como é que é a palavra? O justo, né? A palavra que ele usa aqui. Ou quem condena o justo. Deus, ele não age dessa forma. O juízo de Deus é perfeito. Então, ele justifica o justo e condena o ímpio. Tá certo? Então, o juízo de Deus, ele é perfeito. Deus é um juiz perfeito. E Deus também se manifesta em graça. Nós estamos aqui, nós somos todos cristãos, creio aqui. Então, se eu perguntar para vocês o que é graça, eu creio que em um coro bem bonito todos vão dizer favor e merecido. Nós sabemos o que é graça. Nós sabemos que nós não merecemos nada que vem das mãos do Senhor. Nada. No entanto, Deus, sendo um Deus de toda graça, um Deus de amor, ele dá essas coisas para a gente, sabe? Ele derrama da sua graça sobre as nossas vidas. E essa graça é a graça com que o Senhor quer que todos os povos sejam alcançados, como Pedro vai dizer lá em 2 Pedro 3:9. Né? Deus tem compaixão de todos e espera que essa graça alcance a todos. Então, a primeira razão pela qual o evangelho é importante é porque ele revela quem é Deus. Tá certo? Não esqueça. O evangelho é importante. A primeira razão é porque ele revela quem é Deus. E aí, qual é a reação natural do homem quando a gente apresenta essas verdades? Quando eu chego para alguém e mostro o evangelho e digo, Deus é um Deus criador, um Deus que sustentou, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, um Deus que é santo, que só emana o que é bom de si. E se ele tem o controle da minha e da tua vida, ele é quem tem o poder para nos julgar. Porque ele é um juiz perfeito e derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Esses são alguns dos atributos de Deus que nós podemos falar aqui. Né? A Bíblia está repleta deles, tá certo? Está repleta desses atributos que o Senhor nos fez conhecer, porque eu acredito que Deus é muito mais do que isso. Sabe? O que nós sabemos de Deus é o que ele revelou através da sua palavra. Ok? E qual é a reação do homem natural ao ouvir essas coisas? Se nós voltarmos lá para Gênesis, nós vamos ver que quando Deus conclui a sua obra, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem a a Adão e a Eva, ao homem, né, principalmente, e diz assim, lá no Gênesis 2, 16, 17. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, Deus sendo um Deus de graça, ele dá uma ordem e dá uma exortação. Vocês estão proibidos de comer daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí, a primeira tentação que surge nesse contexto, né, através da serpente, seria em relação à autoridade de Deus. Porque a serpente vai chegar lá em Gênesis 3, versículo 4, dizendo o seguinte: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí, o que é que acontece? Né? Chega a serpente com essa tentação, tá certo? A tentação de ir contra, de fato, a ordem de Deus, porque ele tinha dado uma ordem bem expressa, tá? E aí, o versículo continua: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, qual é a primeira reação do ser humano, a reação natural, em frente a uma ordem de Deus? Qual foi a primeira? A desobediência. A escolha da desobediência. E por Adão, como Paulo vai falar lá em seus escritos, por um só homem entrou o pecado no mundo. Por conta de Adão, a nossa natureza hoje é uma natureza pecaminosa. E o que significa conhecer o bem e o mal? Que o texto coloca, né? Então, significa que eles não conheciam, que eles não sabiam, né? Naquele momento, a moralidade deles era regida totalmente pelas ordens do Senhor, né? O Senhor Santo, que a moral é perfeita, que a verdade é absoluta. Tá? E naquele momento em que eles resolvem ir contra a ordem do Senhor, eles passam a experimentar tanto do bem
como do mal. É isso que o texto vai dizer em relação a conhecer o bem e do mal. Eles passam a experimentar o bem e do mal. E não para por aí, porque além de experimentar do bem e do mal, naquele momento, o homem toma para si a responsabilidade moral de escolher entre o bem e o mal. Certo? Antes eles eram regidos totalmente pela vontade soberana do Senhor, mas naquele momento eles tomam o juízo da moralidade para si, tá certo? A responsabilidade de decidir o que é o bem e o que é o mal para suas vidas. E se nós observarmos bem, é daí que surge o que hoje nós conhecemos por relativismo. Então, no nosso mundo, nós temos diversas pessoas com diversos conceitos diferentes, em que cada um tem a sua verdade, cada um define o que é o bem para si, cada um define o que é o mal para si. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós sabemos que existe uma verdade absoluta, que é a verdade soberana do Senhor, a verdade que ele revela na sua palavra. No entanto, nós agora, a partir daquele momento, escolhemos o que é bem e o que é o mal. Né? E a partir do momento em que nós negligenciamos as ordens do Senhor, a palavra do Senhor, a verdade absoluta do Senhor, é como se eu estivesse virando para Deus e dissesse: Deus, a minha vontade é melhor do que a sua. Deus, eu não obedeço às suas ordens. Deus, eu sei o que é melhor para mim. Então, em curtas palavras, é isso que o mundo em que nós vivemos hoje faz, tá certo? Escolhe o que é melhor para si, baseado em algum princípio. Ah, se não vai fazer mal para ninguém, é porque faz bem. É o bem. Né? A gente sabe que nem sempre é assim, tá certo? E aí, quando a gente olha para essas pessoas, ateus, por exemplo, pessoas que estão aí na mídia defendendo, por exemplo, o evolucionismo. Nós temos alguns biólogos evolucionistas que vão defender que a moralidade ela é uma adaptação biológica. Como assim? Né? Que a gente for estudar o evolucionismo, eles vão defender, por exemplo, que o homem foi uma evolução, né, lá do macaco e tal, até chegar ao que nós somos hoje, certo? E aí essa ideia de evolucionista, ela vem permeando aí por diversos outros campos aí dentro dessa área de evolucionismo. E aí quando eles colocam que a moralidade também é uma evolução, uma adaptação biológica, ele está querendo dizer que a moral ela muda de tempos em tempos. Então o que era certo há 10 anos atrás hoje não é mais, ou o que era errado há 10 anos atrás hoje é certo. E a palavra de Deus, ela não muda. As verdades de Deus, ela não muda. O que Deus estabeleceu quando ele criou o mundo, quando ele criou todos nós, permanece até hoje. Permanece até hoje. Então, quando nós olhamos para esse relato em que o homem desobedece ao Senhor e decide viver com seu próprio entendimento, tá certo? Nós entendemos que, embora nós somos seres criados por Deus. Eu falei que de Deus não emana nada do mal, certo? Deus emana tudo que é perfeito. Nós somos criados por Deus, mas nós fomos contaminados pelo pecado. E aí, essa é a ironia da nossa humanidade, né? Porque nós somos criados por um Deus que é perfeito, que emana a santidade dele, que emana a perfeição, que só sai dele o que é bem, o que é bom. No entanto, nós somos contaminados pelo pecado. E aí, John Stott, eu anotei essa frase dele, ele diz o seguinte: nós somos capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar, mas também somos capazes de odiar, cobiçar, lutar e matar. O ser humano inventou os hospitais para o cuidado dos doentes, as universidades para a aquisição de conhecimento e as igrejas para a adoração a Deus. Todavia, inventou também as câmaras de tortura, os campos de concentração, os arsenais nucleares. Olha, a gente não precisa ir tão longe na história, basta olhar para ali, para um continente, nosso continente vizinho, a Europa, tudo o que está acontecendo, né? Essas guerras, tudo isso por egoísmo, sabe? Por altivez, por orgulho, mano. Por orgulho, mano. Nós somos seres que fomos contaminados pelo pecado. Então, a segunda coisa que o Evangelho revela é que nós somos pecadores. Ele revela a nossa condição humana. Primeira coisa que o Evangelho revela, revela quem é Deus. E a segunda coisa que o Evangelho revela é a nossa condição, a condição da humanidade.
a condição de que somos pecadores, tá certo? Então, a partir daquele momento, né, como eu falei lá, nós tomamos, rejeitamos a moralidade de Deus, a moralidade perfeita, para passar a viver a partir do que eu acho que é certo, e a partir do que eu acho que é errado, tá certo? E o que faz o ser humano a viver assim? O que faz é o ser humano a viver em busca dessas coisas, em busca de viver esse tempo inteiro no pecado, né? A satisfação. O ser humano, ele procura se satisfazer em algo, certo? O ser humano procura se satisfazer em algo. E nessa busca desenfreada pela satisfação, às vezes não existem padrões. Então, eu vou procurar satisfação nas riquezas, no dinheiro. E aí, às vezes, não importa qual seja o meio para que eu alcance, mas eu quero a minha satisfação. Então, eu passo por cima das pessoas, mato, engano, minto, tudo contrário ao que o Senhor ensina, né? Mas a minha satisfação não está no dinheiro, vou buscar um prazer sexual com uma pessoa, seja do um sexo diferente ou do mesmo sexo. Eu estou em busca da minha satisfação, né? Por isso que nós somos todo tempo, né, os seres humanos, na verdade, nós hoje somos, entendemos que somos, não somos mais escravos do pecado pela ação de Jesus na cruz, mas a humanidade em geral é escrava do pecado porque nós estamos buscando satisfação de forma errada e no lugar errado. Nós temos que entender que a satisfação, aquilo que trará satisfação para a nossa alma, para o nosso ser, é somente Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é aí onde entra a terceira razão pela qual o Evangelho é importante. Porque ele revela Jesus Cristo como o único meio de nos reconciliarmos com Deus. Deus nos criou, nós nos rebelamos contra o Senhor. Lembra que eu falei que Deus era um Deus de graça? Que era um Deus bom? Esse mesmo Deus, ele propiciou um meio para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele. Um caminho, Jesus Cristo. O Evangelho revela quem é Jesus Cristo e o que ele faz pelas nossas vidas. E aí, quando nós vamos adiantando mais na palavra do Senhor, quando nós vemos que Jesus vem, tudo aquilo que Jesus faz, Jesus, quando ele está na terra, ele traz valiosos ensinamentos para as nossas vidas. Ele é a nossa referência. Ele traz valiosos, ensinamentos para as nossas vidas. E ele sempre, não sei se vocês já perceberam isso, mas ele sempre se coloca à parte. Como assim? Vou explicar. Jesus, ele veio na condição humana, ele era 100% humano, ele era 100% Deus, tá certo? Mas sempre que ele estava no meio da multidão, ensinando aos seus discípulos, ensinando por onde ele pregava, ele sempre se colocava à parte. Lá em João 7, João 10, 7 a 11, ele vai dizer que ele é o bom pastor e cuida das suas ovelhas. Lá em João 8, 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em trevas não ande mais, venha a mim, porque eu sou a luz do mundo. Ainda em João, no capítulo 6, dos versículos 32 ao 35, ele revela que ele é o pão da vida. O pão da vida. Aqueles que têm fome, venham até mim, porque se você comer deste pão, o pão da vida, você nunca mais terá fome. E naquela passagem que eu acho maravilhosa, a passagem quando ele encontra a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, lá em João 4, ele vai se revelar como a água que sacia. A água da, se nós bebermos, nós nunca mais teremos sede. A água que sacia. Mas ele não acaba aí. Lá em João 14, se a gente for ler todo o Evangelho, a gente vai ver Jesus trazendo declarações maravilhosas acerca da sua pessoa e do que ele faz por mim e por você. E lá em João 14, versículo 6, talvez seja o que nós mais conhecemos aqui, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. O que ele está dizendo aqui? Não interessa por onde você está indo. Todos os caminhos que você tomar é um caminho errado. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A verdade. Nós estamos falando aqui de verdade, né? Cada um tem a sua verdade.
A verdade perfeita prevalece, que é a verdade do Senhor, a que ele estabeleceu no início dos tempos. É a mesma verdade lá no início dos tempos, é hoje e será eternamente. Eu sou a verdade. Ele continua dizendo, eu sou a vida. Só através de mim você vai ter vida. E é vida de todo jeito? É vida em abundância. É vida eterna. Você já parou para pensar na eternidade? Deus criou o conceito de tempo para a gente viver e entender melhor algumas coisas, mas Deus, ele é atemporal. Então, às vezes eu me pego pensando nesse contexto. Eternidade. Para sempre. Quando a Bíblia coloca, por exemplo, que aqueles que não seguirem a Jesus vão viver um sofrimento para sempre. Pensa aí, na maior angústia que você já passou. E você vai dormir à noite e a noite parece que não passa de jeito nenhum. Imagine isso para sempre. Para sempre. Mas no Senhor, nós viveremos também para sempre. Mas de forma gloriosa. De forma gloriosa. Né? E Jesus, ele ainda continua dizendo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É interessante quando a gente olha o verbo que está aí, ninguém vem ao Pai. Ele não está colocando ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Ele está se colocando também. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, a forma que nós respondemos a Jesus, a forma que eu e você responde a Jesus, ela vai determinar o nosso destino. Né? Se nós respondermos a Jesus de bom grado, aceitarmos Jesus, de fato, como aquele que pode salvar as nossas vidas, aquele que pode nos resgatar, nos livrar de todo pecado, de toda impureza, um céu prometido para nós. Sabe? Um céu onde não vai haver dor, não vai haver lágrimas, não vai haver tristeza, onde nós teremos um corpo glorioso, um corpo transformado, e onde nós iremos para sempre, face a face, adorar ao Senhor Jesus, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ah, meu irmão, como aguardamos esse dia, como aguardamos esse dia. Mas também se eu respondê-lo negativamente. O céu é real, o inferno é real. E o que é que a Bíblia fala sobre o inferno? Né? Lá onde vai haver choro e ranger de dentes. E ao contrário do que muitos pensam, Satanás não vai estar governando no inferno. O inferno foi para ele, para os seus seguidores. Né? Ele também vai estar lá no sofrimento eterno. Por isso que nós devemos revelar essa verdade, sabe? Revelar o evangelho, anunciar o evangelho. Pedro, os apóstolos, quando a gente vê em Atos, né, de fato, quando a gente vai ver o espalhamento do evangelho, o surgimento da igreja, Pedro, quando está lá no templo, em frente à porta formosa, onde ele cura aquele paralítico, e em um determinado momento ele é preso por isso, e ele é chamado a explicar porque é que estava acontecendo, o que é que ele estava falando. Então, nas palavras maravilhosas de Pedro, tem um momento que quando ele fala de Jesus, ele diz, acho que é no Atos 4, versículo 12, se eu não me engano, ele diz, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Meu irmão, é esse Jesus que nós devemos anunciar. É esse Jesus que Deus graciosamente proporcionou como um meio para nos reconciliarmos com Ele. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Em rápidas palavras, eu queria trazer isso nessa noite para que a gente pudesse meditar nisso, porque o evangelho é importante, sabe? Porque ele revela quem é Deus. Vou repetir para ficar fixo: revela quem é Deus. Deus que é criador, que é santo, que é o juiz perfeito e que manifesta a sua bondade através de sua justiça e da sua graça. Mas o evangelho também revela a nossa condição, revela que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis e carecemos da graça de Deus. E Deus, de forma graciosa, proporciona um meio para nos reconciliarmos com Ele. Um meio, um caminho, Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. É isso, é essa certeza que Paulo tinha. Essa certeza que Paulo tinha depois que ele
tem um encontro real com Jesus Cristo, ele passa a enxergar de uma outra maneira, ele passa a enxergar a verdade e faz ele ter todas essas convicções das quais nós falamos, das quais ele escreve em suas várias cartas e da qual ele escreveu aqui. Ele ter convicção no texto que nós lemos, Romanos 1,16, porque pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Ele coloca o judeu contra o grego por conta da época, a questão lá do momento, mas ele é salvação para mim, para você, para aqueles que estão nas sarjetas, para aqueles que estão escolhendo viver uma vida inundada no pecado. Sabe? Ele é a salvação, é esse Jesus que a nossa boca precisa proclamar. Então, nós estamos vivendo um tempo em que nós, a igreja do Senhor, precisa se posicionar. Posicionar. Certo? Muitas são as verdades, entre aspas, as pseudo-verdades que estão proclamando por aí. Muitos estão escolhendo acreditar nessas verdades. Mas nós, enquanto cristãos, dizemos que cremos no Evangelho. No entanto, às vezes estamos escondendo a verdade verdadeira, a verdade real. Sabe? Nós precisamos tomar posição. Nós não vamos ter condições de lutar contra tudo nesse mundo, não. Mas Deus, ele nos coloca estrategicamente em determinados locais para que o evangelho dele seja anunciado. Então, eu não sei qual é o local que você está inserido, no seu trabalho, numa escola, eu não sei, mas Deus, de forma estratégica, ele lhe colocou ali, e ele quer lhe usar com uma razão, com um propósito. Se coloque na dispensação do Senhor, deixe Deus te usar. Seja canal do evangelho, seja canal do amor, seja canal para que as pessoas conheçam quem é Cristo e a obra maravilhosa, salvífica que ele pode fazer nas nossas vidas. Então, eu queria trazer essa rápida mensagem aqui para a gente poder refletir nisso. Senhor, louvamos o teu nome, Senhor, louvamos quem tu és, louvamos a tua majestade, Senhor, louvamos a tua santidade, a tua grandeza, Senhor. Oh, Deus, como tu és maravilhoso, Senhor. Como tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque um dia tu nos alcançaste, Senhor, porque um dia, Senhor, as escamas dos nossos olhos caíram, Senhor, e nós podemos olhar para ti e vermos realmente quem tu és, Senhor.